Olá, tudo bem? Vamos iniciar hoje a nossa aula de número 12, a aula mais matemática da cinética química e uma aula de extrema relevância, de extrema importância, como eu disse antes, para a prova da URGS, porque, de fato, a URGS cobra sempre do mesmo jeito, aborda sempre da mesma forma este assunto tão rico, tão bonito, que é a cinética química. Então vou convidá-los juntamente comigo para cumprir o itinerário da aula de hoje. Vamos conversar sobre uma palavrinha nova que até então apareceu assim superficialmente em uma que outra questão no tema anterior, o que é algo indissociável porque é o mesmo assunto, mas não era o mote das questões do tema anterior. Entretanto, passará a ser justamente agora. Agora vai ser fundamental que você entenda o que significa essa palavra ordem, o que isso tem a ver com a matemática e, acima de tudo, quais são as relações algébricas que ela pode trazer, essa palavrinha ordem, para a velocidade da reação. Então, me acompanhem aqui. A página do livro é a de número 240, peço desculpas, aí onde fala em aula de número 12, vamos trabalhar hoje justamente com o quinto fator de influência na velocidade das reações, a concentração, ok? Então eu já quero chamar a atenção de você para algo bastante simples. Observe, note que aqui, pessoal, nesse videozinho, ó, você tem justamente a queima do carvão. Você tem carvão mineral, vou baixar o volume aqui um pouquinho. Você tem carvão mineral e ele está sendo queimado. Nesse cilindro que você está enxergando justamente ali no vídeo, tem oxigênio. Perceba que quanto maior for a vazão de oxigênio, ou seja, a concentração de oxigênio injetada sobre o carvão mineral, maior vai ser a quantidade de queima e a velocidade de queima. Você pode medir a velocidade de queima pelas fagulhas, pela faísca. Então isso é uma das coisas mais populares e uma das sabedorias mais comuns que tem. Se o fogo da churrasqueira não quer pegar, você abana a churrasqueira. E o ato de abanar não é simpatia. O ato de abanar é de fato químico, físico, porque você está aumentando a quantidade de comburente. Mais partículas geram mais colisões entre estas, ou seja, mais colisões eficazes e haverá mais reação química por segundo ou por minuto. Você pode ver justamente pela intensidade da fagulha, que indica visualmente a velocidade de queima da reação. Então, visto isto, eu queria mostrar para vocês o primeiro cartão. O professor trouxe aqui para ti algumas considerações para organizar os nossos raciocínios e deixar as coisas mais claras, não é? Para nós pensarmos melhor. Vamos lá. Estamos vendo os fatores que afetam a velocidade das reações ainda. E agora a gente vai entrar no último destes fatores, que de fato é a concentração. Ou seja, a quantidade de partículas num certo volume de sistema. E isso influi muito, mas muito mesmo na velocidade das reações. Perceba, se a velocidade é a variação da concentração, seja dos reagentes ou dos produtos, por unidade de tempo, é óbvio que a concentração influi na velocidade da reação. Se a palavra concentração ainda está um pouco confusa para você, peço que você pense na palavra quantidade. Mas quantidade por volume, como você pode ver aqui, ó. Você tem um certo volume, ok? Ó, você tem um certo volume, tá aqui o volume, né? Você pode perceber ali o volume do sistema, e aqui a gente vai colocar uma quantidade de partículas. Eu vou colocar 50 partículas. Percebam a quantidade de colisões, né? Foquem no número de colisões que essas partículas geram ou protagonizam entre si, certo? Agora, vocês hão de convir comigo que se eu aumentar, ó, vou triplicar o número de partículas, vou para 150 partículas, perceba que o número de batidas entre as moléculas aumentou em muito e não aumentou o volume ou espaço que essas partículas têm justamente para orbitar, né, para se mexer. Portanto, isso é um aumento de concentração e aqui você pode ver o aumento da velocidade da reação. Porque se eu aumentar a concentração, eu estou aumentando a quantidade num certo volume. Isso faz com que,
pelo fato de haver essa limitação de volume, as partículas colidam mais e mais umas contra as outras e você tenha mais colisões eficazes, ou seja, mais reações químicas. Ok? Então vamos usar como exemplo o caso do fogo e, obviamente, do carvão que o professor mostrou para você. Se você for fazer uma queima, que você tem uma queima, né? Você tem duas situações de queima. Você tem as mesmas amostras de madeira. Então, o combustível madeira é o mesmo e é a mesma quantidade. Agora, por que em um dos casos você tem uma chama pequena, modesta, e no outro você tem uma chama robusta, corpulenta? A explicação, obviamente, não está na quantidade de madeira. A explicação está na quantidade de oxigênio que está queimando essa madeira. Quanto mais oxigênio você injeta no sistema, maior vai ser o número de moléculas naquele sistema, mais colisões haverá naquele sistema e, portanto, você vai ter mais reações químicas por segundo ou por minuto, indicando um aumento na velocidade de reação. Então, a concentração do oxigênio é menor no primeiro sistema e maior no segundo. Isso, obviamente, percebe-se, acarreta ou gera, na verdade, uma velocidade de reação maior. E a velocidade de reação você pode perceber pelo tamanho da chama. Por que a chama está maior aqui no sistema à direita? Porque no sistema à direita você tem maior concentração de oxigênio. Então a velocidade de queima vai ser muito maior. Tudo bem? É por isso que você deve, por exemplo, manter certos alimentos em potes fechados. Por quê? Porque você precisa evitar a ação do oxigênio nos alimentos, para que esse oxigênio não oxide os açúcares, não oxide certas gorduras e faça com que elas se transformem em substâncias que têm um gosto ruim, né? E insalubre, de certa forma, não prolifere bactérias. Então, se você diminui a taxa de oxigênio, você retarda, você desacelera aquela reação. Se você aumenta a taxa de oxigênio, você acelera essa reação. Se você deixa, por exemplo, a comida em potes abertos, você vai ver que ela vai estragar muito mais rápido, justamente pela maior quantidade de oxigênio que vai se ter no sistema. Tampa-se vinhos, tampa-se ou fecham-se embutidos, né? Enfim, alimentos embutidos. Por quê? Para diminuir a taxa de oxigênio, para que assim haja uma degradação retardada das substâncias que compõem essas amostras alimentícias. Tudo bem? Pois bem, então o que a gente pode tirar de conclusão, né, queridos? Quanto maior for a concentração dos participantes da reação, maior vai ser a velocidade da reação. Se eu quero queimar algum combustível com muito oxigênio, eu vou ter ali uma velocidade de queima muito intensa. Se eu quero queimar com pouco oxigênio, vou ter uma velocidade de queima pouco intensa. Se eu quero decompor alguma coisa com ácido, quanto mais concentrado o ácido estiver, mais rápida vai ser a decomposição. Entramos aqui num assunto super interessante. Por que não se deve ingerir muito líquido junto com a comida? Veja, se você ingere muito líquido com a comida, você vai acabar diluindo bastante seu suco gástrico. No suco gástrico, dentre várias substâncias que se encontram, você pode encontrar também ácido clorídrico. E o ácido clorídrico, encontra ácido clorídrico numa certa concentração. Essa concentração é a concentração responsável pela decomposição dos alimentos. Então, se você abaixar a concentração, ou seja, diluir a concentração do seu suco gástrico, o que você vai gerar? Você vai gerar uma desaceleração, você vai retardar o seu processo de digestão. Então, o alimento vai ficar muito mais tempo no seu estômago, algumas quantidades irão direto para os seus intestinos, serem decompostas por bactérias. Isso pode gerar alguns desconfortos, literalmente, como, enfim, cólicas, desconfortos estomacais e assim por diante. Então, fica a sugestão, não se ingere muito líquido com a comida não, porque assim você vai acabar diluindo muito o ácido clorídrico do suco gástrico, que é o ácido responsável pela decomposição dos alimentos no processo justamente de digestão. Ok? Fica a dica então, tá aí justamente o pressuposto a priori, não é? Químico, para eu tecer esse comentário de que não se deve tomar aí muito líquido com a comida. Agora tem uma coisa que é bem importante, eu queria mostrar isso para você. Vamos supor, queridos,
que eu coloque aqui, tá vendo? Um pedacinho de magnésio numa solução de ácido clorídrico. Então eu tenho o sistema à esquerda e o sistema à direita. No sistema à esquerda, você pode perceber que a concentração do ácido clorídrico é de 1 molar. Tem um ali. E no da direita, a concentração é de 2 molar. Você pode perceber o 2 ali. Bom, a minha observação aqui é muito simples. É claro que o sistema mais concentrado vai gerar uma reação mais vigorosa. Ou seja, aquele pedacinho de magnésio aqui do sistema 2, ele vai se decompor muito mais rapidamente e você pode perceber isso pela velocidade de efervescência, né? Que basicamente você percebe pela formação de bolhas de hidrogênio. Então você vai notar uma decomposição muito mais rápida, muito mais intensa no sistema 2 do que no sistema 1. Por quê? Porque o sistema 2 é mais concentrado que o sistema 1. Agora a minha observação é bem simples. Quão mais rápido? Quantas vezes o sistema 2 vai apresentar ou possuir uma velocidade de decomposição da pastilha de magnésio maior do que no sistema 1? Quantas vezes mais rápida a pastilha de magnésio vai desaparecer no sistema 2 em relação ao sistema 1? Você consegue dizer isso? Veja que aquela pressuposição que eu fiz de que a concentração ela influi na velocidade, ela é feita qualitativamente. Ou seja, a gente sabe o que acontece e a gente sabe por que acontece, mas a gente não sabe daquele jeito quantificar. Ou seja, você não sabe dizer quantas vezes mais rápido o carvão vai queimar se você abanar a churrasqueira. Você não sabe dizer quantas vezes mais rápido o gás do fogão vai queimar se você aumentar a boca, né, a vazão de gás do fogão. Você não sabe dizer quantas vezes o magnésio vai se decompor mais rapidamente no sistema 2 do que no sistema 1. E é claro que eu sei, vai ser o dobro. Não necessariamente. Porque depende de muitas circunstâncias práticas ou experimentais que fogem do nosso alcance. E que nós acabaremos requerendo informações extras, informações empíricas para podermos tecer os nossos comentários. Eu não sei se a velocidade do sistema 2 vai ser o dobro da 1, porque eu não sei aqui as influências de temperatura, eu não sei aqui as condições nas quais as reações foram feitas, eu não sei se os dois reagentes participam estequiometricamente da mesma forma, será que um está em excesso, o outro não está. Então, todas essas coisinhas, esses pormenores, eles acabam influindo nisso. Se o que eu falei agora não faz sentido, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você liga o fogão de casa, beleza? Ligou o fogão e a chama está queimando. Tá. Aí você deixou lá o fogão ligado, chama queimando, e você abriu a janela da cozinha. Quando você fez isso, teoricamente entrou mais oxigênio na cozinha. Pergunta: a chama do fogão cresceu? A resposta é não. Se você, inclusive, abanar a chama do fogão, você vai ver que ela não vai aumentar. Né? Por quê? Porque, neste caso, o oxigênio não é um fator determinante na velocidade da reação naquelas condições. Entretanto, se você aumentar a boca do fogão, a vazão de gás, você vai ter uma chama muito mais intensa, não a boca do fogão, desculpa, a vazão de gás, e se você diminuir a vazão de gás, você vai ter uma chama mais modesta. Porque quem influi na velocidade de queima dessa reação, nessas circunstâncias, é o gás e não o oxigênio. Então, esses pequenos detalhes foram todos estudados e analisados por dois cientistas, né? Tanto que o nome da lei é Lei de Gutenberg-Waite, ou, uns nomes mais bonitos, pelo menos na minha opinião, Lei de Ação das Massas, Lei de Velocidade ou Lei Cinética. O que diz a Lei de Gutenberg, a Lei de Ação das Massas, Lei de Velocidade ou Lei Cinética? Essa lei é uma lei eminentemente experimental. Então é a primeira coisa que a gente vai precisar colocar aqui, eminentemente com E, ou seja, exclusivamente experimental. Portanto, você não tem como determiná-la apenas
fazendo no seu caderno sem um acesso a dados externos. Você requer dados fornecidos pela própria questão para poder tecer os seus comentários acerca do fenômeno. Isso é muito importante. Então é uma lei eminentemente experimental. Como assim experimental, professor? Ela está em fase de experimento? Não. Ela requer dados experimentais para que você deduza a relação, deduza a lei. Tá? E, de novo, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou ensinando vocês a determinar esta relação entre a variação da concentração e a influência desta na velocidade. Abanou a churrasqueira, querido, aumentou a chama. Mas quanto? É isso que a gente vai aprender a ver agora. Então, quem nos informa quão mais rápida a barrinha de magnésio vai se decompor no sistema 2 em relação ao sistema 1 é a lei de ação das massas. E ela é uma lei, como o professor falou, eminentemente experimental. Então, tem que ter experimentação para você estruturar a sua lei. Ela é estabelecida a partir da análise da velocidade instantânea da reação. Aí eu já não entendi. Bom, funciona assim, ó. Velocidade instantânea, instantâneo vem de instante. Como assim instante? Momento. Vamos supor que você tenha se deslocado da sua casa até o litoral. E aí você foi fazer o cálculo da velocidade média e deu lá 80 km por hora. Você não andou 80 km por hora em todos os pontos do seu trajeto. Houve momentos em que você teve que desacelerar. Houve momentos em que você pôde acelerar, porque o limite permitido na freeway é de 100 km por hora. Então, é a mesma coisa numa reação química. A velocidade média da reação pode ser uma, num certo trecho. Mas se você olha num instante, não necessariamente ela vai ser exatamente igual à velocidade média do processo. Ela não necessariamente estará a 80 por hora. Ela pode estar naquele momento a 100. Entende o paralelo? E é a mesma coisa aqui. A velocidade instantânea é a velocidade vista no instante da análise. Então, por exemplo, vou fazer a análise agora. Qual a velocidade? Aí você verifica a velocidade naquele momento, naquele instante. Então é isso que a gente vai utilizar aqui na lei de ação das massas. Tá? Então, é a partir da análise da velocidade instantânea da reação que estabelece uma relação de proporcionalidade, entre a variação da concentração dos reagentes, né, ou produtos, da concentração dos participantes, pensemos assim, partícipes ou participantes, e a influência desta na velocidade da reação. Da reação. Então, para resumir esse pequeno trechinho que o professor escreveu aqui, você pode dizer assim: a lei de ação das massas vai te ensinar a descobrir o seguinte: se tu dobra a concentração de oxigênio, quantas vezes maior vai ficar a velocidade da reação? Quanto vai crescer a chama? Vai crescer 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes? Não é sempre diretamente proporcional, e isso é importante se mencionar. Porque como é um dado experimental, você não pode fazer deduções sem antes consultar os experimentos. Isso é fundamental, que sempre lhes serão fornecidos nas próprias questões.